Cara, eu acho que não é nenhum absurdo a gente falar que essa semifinal Barcelona contra a Inter de Milão foi uma das melhores dos últimos anos. Falando sobre jogo em geral, acho que foi um dos melhores jogos de Champions desde aquele 6-1 do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Principalmente por esse jogo contra a Inter ter sido um jogo lá e cá, chumbo trocado, toda hora um time atacava, o outro respondia, era um gol lá, um gol cá, um time virava, o outro tomava a frente do placar novamente. Foi um jogo absurdo, foi um espetáculo de forma geral, que eu particularmente não via desde aquela Copa do Mundo da França contra a Argentina. E isso, óbvio, eu tô falando desse segundo jogo, que é o mais recente, mas se você for pegar pelo primeiro jogo, não tá muito diferente disso, já que o jogo na Espanha termina 3-3 e foi um jogo absurdamente nesse mesmo nível de loucura. E é um jogo que a Inter sai logo na frente de cara, com 1 minuto de jogo o Thuram já faz um gol de letra e já inicia essas semifinais com um golaço. Esse mesmo Thuram que por sinal vai ser muito bem mencionado por conta do segundo jogo. Depois disso, Dumfries aumenta esse placar para a Inter fazendo um 2-0 na Espanha e até então era um placar surpreendente porque quem acompanhava a temporada dos dois times via que o Barcelona se mostrava um time mais forte naquele momento por ter vencido o Real Madrid na final da Copa do Rei e também porque essa Inter parecia estar no momento mais fraco dela nessa temporada, tendo tomado um 3-0 do seu rival Milan na semifinal da Copa Itália. Mas calma que você pode pensar, uma derrota para o rival é algo até comum, apesar do Milan não ser lá essas coisas nessa temporada principalmente, mas a Inter não só perde para o Milan, ela havia perdido também para a Roma e para o Bolonha, ou seja, a Inter de Milão foi derrotada nos 3 jogos anteriores ao jogo do Barcelona nessa semifinal, então de certa forma o lado italiano já estava mais desacreditado do que o espanhol, principalmente porque os times da Itália não têm tanta mídia quando se compara aos times espanhóis. Mas voltando ao primeiro jogo da semifinal, logo após a Inter abrir esse 2-0, o Barcelona parecia meio que rendido na sua própria casa, mas então aparece um jovem espanhol chamado Lamine Yamal que pega a bola, põe embaixo do braço e resolve com um lance mágico que marca o primeiro gol do Barcelona no jogo e faz um 2-1 que deixou o time espanhol vivo e pressionando a Inter de Milão atrás do gol de empate, que aconteceria no minuto 38 com o Ferran Torres, e basicamente o resto dessa eliminatória foi o Barça indo pra cima e massacrando a Inter de Milão, que não é um time que fica nas cordas. Ela pode até ser pressionada, mas ela sabe muito bem sair para o jogo, sabe sair do sufoco e não se sente apática por conta de ter outro time pressionando a Inter, que mais uma vez de bola parada no escanteio consegue o desafogo e desempata esse jogo com o Barcelona novamente com Dumfries. E nesse momento, Dumfries era o destaque do jogo, já que ele tinha marcado 2 gols e também conferido assistência para o primeiro gol do Thuram. Só que não deu muito tempo para o lado interista comemorar, já que o Barça empata 2 minutos depois com um chutaço do Rafinha, a bola bate no travessão, volta no Yann Sommer e morre no fundo da rede. E assim seguiria o restante do jogo. Lógico que o Barça pressionou, criou outras oportunidades, mas de certa forma parou na sólida defesa da Inter de Milão, fechando um 3-3 no jogo da ida, o que deixou todo mundo apreensivo e atencioso por conta do jogo da volta, principalmente pelo gostinho que deu no final desse jogo, ter sido um jogo lá e cá com muitos gols e principalmente pelo hype, pela mídia em volta do Lamine Yamal, que tinha feito um primeiro jogo espetacular, colocado 2 bolas na trave, mas de forma geral, esse primeiro jogo deixou um gostinho absurdo, porque todo mundo esperava que o Yamal e o Barcelona iria arrebentar no jogo da volta, ou que a Inter de Milão iria fazer algo absurdo e conter esse Barça do Hansi Flick. Mas sendo sincero, se você acompanha o futebol europeu de verdade, isso aqui não é novidade pra ti, porque esse Barcelona é um dos times que mais entretém na Europa nessa temporada, um time que ataca alto, que deixa a linha defensiva bem exposta, apesar de ser muito bem feito o impedimento, e de certa forma é um estilo de jogo mais arriscado, e querendo ou não, te entretém mais você assistir uma linha de impedimento alta, podendo um jogador passar ali e ficar cara a cara com o goleiro, do que ver um time atolado com o ônibus estacionado na frente do gol. Sem contar que esse Barça do Hansi Flick também conta com um trio de ataque absurdo, com o Leva, que não jogou basicamente nessa semifinal, sei que entrou no segundo jogo contra a Inter, e não foi tão bem assim de forma geral, voltando de lesão também tem que dar um desconto, mas o Lewandowski ao longo da temporada tem sido um cara prolífico, o Yamal, um ponta absurdo que cria jogadas, que tem o drible, o repertório técnico, que tem tempos que eu não vejo no futebol, e o Rafinha que vive a melhor temporada da sua carreira, que infelizmente não foi coroada indo muito longe na Champions.
E falando um pouco sobre essa Inter de Milão, pô, não é novidade pra ninguém o futebol praticado por esse time do Inzaghi. Pra mim, é um dos melhores times de se assistir na Europa, porque praticam futebol. Eu sei que muita gente tem preconceito contra os 3 zagueiros, mas cara, você precisa assistir essa Inter do Inzaghi pra tirar isso um pouco, porque é um time que ataca, que tem coordenação tática e técnica, que tem o Lautaro Martinez e o Thuram, 2 atacantes excelentes, e no banco tem jogadores que agregam também, como o Fratesi, como o próprio Darmian, que passou até pelo Manchester United no passado. Enfim, o ponto aqui é mostrar que se você acompanha o futebol europeu, não é novidade nenhuma essa semifinal protagonizada por esses 2 times que pegaram a Champions e colocaram no bolso no quesito do entretenimento. E falando um pouco sobre o segundo jogo, já começou com toda a expectativa feita pelo primeiro jogo, todo mundo esperava uma exibição de altíssimo nível nesse segundo jogo, e apesar de ser na Itália, eu vi muita gente não considerando a Inter como favorita, e sim o Barcelona. E tá ok, o Barcelona tem um gênio na ponta, como eu falei no último vídeo, o Lamine Yamal, mas pô, essa Inter não podia ser subestimada. E logo com 21 minutos de jogo, o ídolo, será que já pode chamar ele de ídolo? Lautaro Martinez crava o primeiro gol da Inter e põe o time italiano na frente. E aqui, vale destacar que o Lautaro faz nessa semifinal é absurdo, marcando um gol e posteriormente ele ainda sofreria um pênalti, que o Çalhanoğlu, que é simplesmente um maluco nas bolas paradas, confere mais um e põe a Inter na frente. Na frente ela já tava, né, mas põe uma vantagem de 2-0 no placar, que até então estava muito confortável para a Inter de Milão no jogo. Era um time que saía com extrema facilidade da pressão do Barcelona nesse primeiro tempo. E eu confesso que aqui eu pensava que a semifinal já estava liquidada para a Inter de Milão. Até vir o segundo tempo e bem, aqui o Barcelona do Hansi Flick, eu não sei o que aconteceu nesse vestiário, mas pô, foi uma conversa e tanto, porque o Barça volta no 220 absurdamente bem e consegue achar seu primeiro gol com o Eric Garcia, um cruzamento que vem do Gerard Martin e o Eric Garcia consegue completar para o gol no ângulo indefensável para o Sommer. E aqui começa a reação, porque a Inter começa a se perder no jogo, a errar muita saída de bola, que eu havia falado que no primeiro tempo tinha sido algo fácil, que a Inter saía dessa pressão do Barça. No segundo tempo já não era nada fácil. O Dani Olmo começa a gostar do jogo juntamente com o Pedri, e você não pode deixar esses meio-campistas do Barça gostarem do jogo. Gostaram tanto que mais uma vez o Gerard Martin cruza novamente e o Dani Olmo tá lá para de cabeça colocar o empate no placar e o Barcelona novamente vivo no jogo. E aqui era só apreciar o cinema que estava acontecendo, um jogaço na sua frente, era só apreciar, cara. Não tem mais outra palavra que defina tão bem esse momento. E aqui só tinha uma certeza, o jogo não ficaria empatado e teria mais gols, porque estava muito aberto e o Barcelona estava dominando a Inter de Milão aqui. O Yamal começou a entrar no jogo, o Rafinha, o Pedri, o Olmo sai logo depois, mas pô, tava uma exibição e tanto desse Barça. E no minuto 87, o brasileiro Rafinha chuta, o Sommer defende e no rebote, eu não sei como ele pega tão bem na bola no rebote, que vai no cantinho, indefensável, e o Barcelona tava lá, 3-2, tinha virado o jogo no San Siro, um clima horripilante no San Siro, todo o torcedor da Inter calado, e a torcida do Barça, claro, desde o empate, cantando pra cacete, só dava a torcida do Barcelona, e aqui todo mundo pensou, acabou. Já deu Barça, mais uma vez na final, favoritaço a esse título da Champions, mas só esqueceram de combinar com o Acerbi, que no minuto 93 põe a bola para o fundo do gol como um centroavante, como um camisa 9, e eu sei que tem reclamação de falta do Dumfries na jogada, mas eu confesso que eu não achei não. E outro ponto a destacar é que o Dumfries também já tinha dado assistência para o gol do Lautaro Martinez, então pô, que lateral é esse a Inter de Milão tem? E aqui eu vou falar a verdade, eu confesso que eu não esperava que o Acerbi empatasse esse jogo, porque se você acompanha o futebol italiano e o momento dele na Lazio pelo menos, ele era um zagueiro que não tinha muita simpatia com a bola. Desses zagueiros mesmo, sabe? Que não tem muita simpatia com a bola, mas na Inter de Milão o cara aprendeu a jogar. O que o Inzaghi tá fazendo nesse campeonato com essa Inter é brincadeira. Não é nesse campeonato italiano, né? Mas de forma geral, desde que ele chegou na Inter, o que ele faz com esse time é brincadeira.
E o Acerbi é mais um desses jogadores beneficiados e que agora tem um momento histórico na conta dele, um empate absurdo e que levou o jogo para a prorrogação. E na prorrogação o Fratesi no minuto 99 me acha um gol absurdo, que ele finge que vai bater, o zagueiro do Barcelona fica totalmente vendido no lance, cai, tenta parar o chute, mas não tem jeito, bola no cantinho, bochecha da rede e Inter de Milão 4-3, mais uma virada no jogo. E o destaque desse gol é para ele, que eu falei que eu ia falar sobre o desempenho dele no segundo jogo, que é o Thuram. O que esse cara jogou de bola é sacanagem, pô. O pivô desafogando a Inter de Milão várias vezes desde o jogo da ida, que a Inter também marcou no bloco baixo. O Thuram salvou demais essa Inter. Um jogadoraço, cara, que chegou de graça do Borussia Mönchengladbach, vale lembrar. E o trato que ele e o Lautaro Martinez, o refino técnico que eles têm com a bola, de saber segurar, acalmar, esperar o lateral passar, o ala passar, pô, é absurdo. O que ele jogou nesse jogo é brincadeira. A jogada do gol, que ele risca na lateral, toca no meio pro Taremi, que só ajeita pro Fratesi mandar bala e a Inter de Milão fazer um 4-3. Um dos jogos mais absurdos que eu acompanhei nos últimos anos. Ainda teve a bola do Yamal na trave, isso antes, é claro, da Inter empatar o jogo e virar uma loucura. Na prorrogação o Yamal ainda tenta salvar o Barça, põe o Leva em condições de cabecear o jogo, empatar, mas ele erra a cabeçada. Acontece, voltando de lesão, não dá pra culpar o polonês. Mas pô, se tem algo que a gente pode falar desse jogo, é simplesmente cinema, é mágico. É o jogo que a gente tava esperando de uma semifinal de Champions. E pra mim, o time que tinha mais chances de ser campeão sairia dessa chave. E bem, saiu a Inter de Milão. Um time traiçoeiro que não tem pena de ficar lá atrás, não tem medo de ser posta nas cordas. Vai lá, joga seu jogo, toca aqui, toca ali e no final ela acaba achando um gol. Mas se tem algo que a gente podia ter feito nesse Barcelona e Inter de Milão, é ter assistido esse jogaço. Uma pena que não pude ver porque foi um espetáculo absurdo que a gente não via nos últimos anos na Champions. Um jogo parelho, lá e cá, e que absolutamente cada uma das equipes tinha a chance de chegar na final e de ser campeã. Mas então, o que é que tu achou dessa semifinal entre Barça e Inter de Milão? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.